Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. O PSD, historicamente, sempre se apresentou como um partido responsável e esteve sempre, nos últimos meses, do lado da solução, do lado do combate a esta pandemia. E disse-o por diversas vezes também que iria sempre dotar o Governo das ferramentas, dos instrumentos, dos meios necessários para combater essa pandemia. Por isso, votou favoravelmente o estado de emergência que agora analisamos do ponto de vista do relatório. E isso quer dizer também, Sr. Ministro da Administração Interna, que ele não pode ser isento de críticas também, apesar de podermos dar as necessárias ferramentas ao Governo para poder implementar e regular esse mesmo estado de emergência, ele não está isento de críticas. E eu gostava aqui de salientar duas notas essenciais. A primeira, que todos nós notamos hoje, é que faltou planeamento, prevenção para a segunda vaga. Chegamos ao cúmulo mesmo de quando do anúncio da regulamentação desse mesmo estado de emergência, de prevermos as limitações para os concelhos que ultrapassaram os 240 casos por 100 mil habitantes. Quando o país já nessa altura, em média, tinha infecções na ordem dos 700 casos por 100 mil habitantes. Foi tarde. Notou-se claramente a falta de planeamento e de prevenção do Governo e, eventualmente, se tivéssemos agido de outra forma, com planeamento, com prevenção, de forma atempada, as medidas restritivas de circulação de liberdade prejudiciais à economia teriam sido menores, não tão gravosas e os efeitos seriam diferentes daquele que a economia está a sentir hoje. É que planeamento e prevenção salvam vidas, poupam a economia e poupam empregos. E isso ficou claramente notório nesta regulamentação deste estado de emergência, que podia ter sido feito de outra forma, de forma mais ativa. Aliás, coisa que veio a acontecer na segunda regulamentação desse estado de emergência, que vieram escalonar as medidas por limites de infecções de outra forma que não da primeira vez. Se todos nós tivéssemos conhecido isso no verão, nos meses que antecederam a segunda vaga, aquilo que eram as medidas limitativas dos concelhos mediante a ultrapassagem de determinados limites de infectados de forma atempada, teríamos agido de outra forma e, se calhar, o Serviço Nacional de Saúde não teria entrado na pressão que entrou e a economia não teria a sofrer hoje o que está a sofrer. Depois, a segunda nota que aqui queria deixar é em relação à economia, ou melhor, à falta de apoio à economia, de medidas de apoio à economia. Provavelmente este deve ser o único governo que, ao mesmo tempo que anuncia medidas restritivas para a economia, não apresenta qualquer medida compensatória de apoio à economia. Aquilo que se sente, Sr. Ministro, é que neste momento o Governo está única e simplesmente à espera da chamada bazuca para apoiar a economia, as nossas empresas, os nossos empresários e os nossos trabalhadores. Mas uma bazuca que não sabemos quando é que vai chegar, nem se vai chegar. Apresentam medidas restritivas e não apresentam medidas de apoio à economia. Apresentam um orçamento e não temos medidas de apoio à economia. Quando chegar a bazuca, esperemos todos que já não seja tarde demais para salvarmos a economia, para salvarmos empregos. Esperemos, Sr. Ministro. Muito obrigado.